Bom, no Rio de Janeiro venceu o prazo para o fechamento dos hospitais de campanha. Rodrigo Viga aqui conosco, Rio com Sol. E agora, Vigo, o que acontece? Meu caro Thiago, tá quente mesmo, rapaz. 30 graus, a expectativa para hoje e amanhã na casa dos 35, que inverno é esse? Agora a temperatura continua elevada quando a discussão em torno dos hospitais de campanha. O Estado queria desativar, desmobilizar os únicos dois que abriram, diga-se de passagem, São Gonçalo e Maracanã, nesta quarta-feira. Mas o prazo expirou porque há uma decisão da Justiça impedindo que isso aconteça. E esse é o único dos problemas envolvendo os hospitais de campanha, não. Tanto que eles motivaram a abertura de um processo de impeachment no Parlamento do Rio de Janeiro. Agora, os funcionários que trabalham ou trabalharam nos hospitais de campanha dizem que estão sem receber há 2, 3 meses, que não conseguiram também o pagamento das verbas rescisórias, contratuais, e ainda estão com a carteira de trabalho retida, o que dificulta encontrar um outro emprego em tempos de pandemia, Thiago. Ô Viga, a pandemia evidenciou a situação da saúde aqui no Brasil, a falta de leitos, mas é curioso porque no Rio os leitos vêm sendo fechados e não é de agora. Isso pelo menos há 9, 10 anos, né? Exatamente, um número bastante expressivo, viu, Thiago? Em menos de 10 anos, 9 anos precisamente, houve o fechamento de 16 mil leitos na rede de saúde aqui do Rio de Janeiro. Número para lá de expressivo, né? Lá em 2011 eram aproximadamente 48 mil leitos. E um estudo do Conselho Federal de Medicina aponta que agora o Rio tem disponíveis cerca de 32 mil leitos. Na cidade do Rio de Janeiro também houve essa perda de leitos, o que acaba gerando aquela crítica permanente sobre o sucateamento da saúde, e o Estado foi o que mais fechou leitos em todo o Brasil, de acordo com esse levantamento do Conselho Federal de Medicina. Por essas e por outras, filas, atendimento ruim, pessoas tentando recorrer à justiça para uma internação, para um atendimento aqui no Rio de Janeiro. Hoje, a gente tem a seguinte situação: leite para Covid, a ociosidade, mas se a pessoa tem um outro problema, uma outra comorbidade ou uma outra necessidade de atendimento, aí sim vai entrar na fila, porque a ociosidade está só nos leitos reservados para pacientes com Covid ou suspeita da doença, viu, Thiago? Ô Viga, falando sobre contas públicas, como é que está o acordo de recuperação fiscal? Está sendo intermediado pela AGU, a Advocacia Geral da União. Hoje nós temos uma reunião entre representantes do Governo do Estado, da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro e do Conselho que monitora o Acordo de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro, que foi firmado lá atrás em 2017 e vence agora no mês de setembro. Aquela discussão: o Rio de Janeiro Estado entende que a renovação desse acordo por mais 3 anos deveria ser de forma automática. Já o Conselho que monitora esse acordo diz que não. O Estado do Rio de Janeiro deveria apresentar um novo plano. O fato é que, se não houver a renovação desse acordo, o Rio de Janeiro, de uma hora para outra, vai ter que começar a pagar dívidas de mais de 20 bilhões de reais. Há de se lembrar que este ano o déficit previsto é de 25 bilhões de reais no orçamento do Estado e no ano que vem, aprovado pela LERJ, 26 bilhões de reais. Mais 21 para pagar de uma hora para outra, bilhões, não é pouca coisa não, né, Thiago? É verdade, Viga. E para fechar, casos de violência, idosos foram baleados porque entraram, por engano, numa favela. Aliás, casos comuns aí no Rio, né? Infelizmente, vários casos aconteceram, inclusive nessa comunidade do Jockey, em São Gonçalo, na região metropolitana. 3 idosos foram visitar a família lá em São Gonçalo, na região metropolitana. Na volta para casa, no Rio de Janeiro, acabaram entrando sem querer, por acaso, nessa comunidade. Se depararam eles com bandidos armados até os dentes. O carro em que estavam os 3 idosos foi alvejado, os 3 foram baleados, 2 felizmente receberam alta aí nas últimas horas, um permanece internado, de 67 anos de idade, mas felizmente passa bem, foi baleado no tórax. Já que estamos falando de caso de polícia, rapidinho, Thiago, tem operação rolando, acontecendo na Vila Kennedy, na Zona Oeste, na manhã desta quarta-feira. Já tem um morto, 2 feridos, 3 presos e muita apreensão. E em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Ministério Público do Rio de Janeiro também fazendo operação, mirando fraudes em concorrência e licitações. Teve empresa por lá, meu caro Thiago, que numa tacada só ganhou de uma só vez 19 licitações, Thiago. Não é pouca coisa não, hein?